Mas por que não? Pega aqui. Não? Quem tá sobrando papel? Tá sobrando? Mas tem papel aqui. Ainda tem. Bia, sobrou, Bia? Sobrou ali. Hoje a gente vai estudar um tema que é um tema assim essencial para a nossa vida cristã. Está colocado aqui como título, vamos ler juntos? A obediência, o lugar que ela ocupa nas Escrituras. Quando a gente quer estudar, quando a gente quer estudar uma palavra na Bíblia, ou um tema na Bíblia, uma coisa importante é a gente procurar ver quantas vezes ela aparece, porque quanto maior o número de vezes aquela palavra aparece, mais importante é aquilo para a vida nossa, para a nossa vida de discípulo. Sobrou papel para quem? Né? E se a gente for olhar essa palavra que a gente vai estudar essa noite, a gente vai ver que ela aparece não como, algumas vezes como obediência, mas desde lá no início da história, lá no paraíso, no Gênesis, até no final, lá em Apocalipse, mostrando a relevância desse tema para a nossa vida. E eu vou pedir a vocês, assim, vamos deixar que o Espírito Santo ministre no nosso coração. Vamos fazer valer essa noite. Nós oramos no início da macro para que o Senhor falasse conosco, não foi? Eu pedi, Senhor, fala comigo. E eu desejo que o Espírito Santo nos fale, nos mostre a relevância e a importância desse tema. Nós vamos olhar primeiro a Bíblia como um todo em relação à obediência. E a gente pode começar lá no paraíso, no início lá da história da humanidade. Em Gênesis 2,16, vamos aqui acompanhar. O que está escrito em Gênesis 2,16? Vamos todos juntos? E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. 3,11. Comeste da árvore que te ordenei que não comesses. Eu vou ler, vocês acompanham aqui. A obediência ao mandamento é a única virtude do paraíso. A única condição para a permanência do homem ali. A única coisa que o seu Criador lhe pede. Nada se diz sobre fé, humildade ou amor. A obediência inclui tudo isso. Ela provém da soberania de Deus, o direito e a autoridade de exigir obediência e fazer dela aquilo que vai determinar o destino do homem. Na vida do homem, obedecer é a única coisa essencial. Gente, Deus só Deus, um mandamento ali no paraíso. E qual foi o mandamento que Deus deu para o homem? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E qual era a única coisa que Deus esperava que aquele homem fizesse? Obedecesse. E ele desobedeceu. Né? E essa desobediência todos nós herdamos. Todos nós nascemos desobedientes e rebeldes. Vamos lá no final da Bíblia. Apocalipse 22, último capítulo da Bíblia, 14. Vamos ler juntos? Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham o poder da árvore da vida. E sobre os descendentes da mulher, lê-se. Vamos lá? Que guardem os mandamentos de Deus e tenham o mandamento de Jesus. Apocalipse 12, 17. E sobre a paciência dos santos, pelos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Está aqui, do início ao fim, da perda do paraíso até ao acesso à árvore da vida, porque quando o homem foi expulso do paraíso, o acesso à árvore da vida ficou vedado. E aqui a gente vê para que tenham poder
da árvore da vida, para que tenham acesso à árvore da vida. Bem-aventurado aqueles que guardam seus mandamentos. O que é guardar mandamentos? O que é observar mandamentos? Guardar mandamentos? Qual é a outra palavra que a gente pode usar? Obedecer. Quando diz assim, guardar, não significa decorar. Não é decorar. Guardar está aqui, ó. Pode me falar que está aqui na ponta da língua. Não é isso. Guardar é observar, é obedecer. Então, em outras palavras, a gente pode dizer aqui, bem-aventurado aqueles que obedecem, para que tenham poder na árvore da vida. Aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Pelos que obedecem os mandamentos de Deus e fé em Jesus. Então, significa que no final da história, terão pessoas obedientes, que terão, e essas terão acesso à árvore da vida. O que aconteceu da perda do paraíso ao acesso ao paraíso de novo? Aconteceu alguma coisa no meio da história. O que foi que aconteceu no meio da história? Está aqui. O que provocou mudança entre a desobediência inicial, a qual fechou o acesso à árvore da vida, e a obediência final, que proporcionou o retorno a ela, certamente foi o que aconteceu no meio do caminho. O que foi que aconteceu no meio do caminho? A cruz de Cristo. Entre o início e o final. Romanos 5,19. Vamos ler juntos? Por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Filipenses 2, 8, 9. Tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. E Hebreus 5, 8 e 9. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Veio o primeiro Adão, que não conseguiu cumprir o propósito, e Deus teve que mandar um segundo Adão, que lá em Romanos fala do segundo Adão. Quem é o segundo Adão? Jesus. E ele veio para cumprir o que o primeiro não conseguiu. Ele veio para obedecer. E a gente vai ver depois lá a obediência de Jesus. E por causa da obediência de Cristo, nós podemos nos tornar obedientes e por isso ter acesso à árvore da vida, por causa da obediência de um homem. Está lá em Romanos, né? Por conta da desobediência de um, muitos se tornaram pecadores. Por causa da obediência de um, muitos se tornarão justos. Vamos lá. A redenção de Cristo, vamos acompanhar aqui, ó, consiste na restauração da obediência ao seu lugar apropriado. Jesus Cristo nos reconduz à vida de obediência, que é a única forma de a criatura dar ao Criador a glória devida a Ele, ou receber a glória da qual o Criador deseja fazer a criatura participante. Paraíso, lá no início, Calvário, cá no meio, céu, lá no fim. Todos proclamam a uma voz: Filho de Deus, a primeira e a última coisa que o teu Deus requer de ti é o que, gente? Simples, total, imutável obediência. É somente isso que ele pede, só isso. E a gente só pode se tornar no obediente, que é Jesus. Só nele é que a gente tem essa capacidade de obedecer. Vamos dar uma olhadinha, umas histórias. Aqui foram selecionadas poucas histórias para dar uma olhada na obediência no Antigo Testamento. Gente, em todo começo, é muito interessante que em todo começo, quando Deus vai iniciar alguma coisa em relação ao reino dele, ele coloca sempre a obediência como algo proeminente. Sempre, por exemplo, o início da humanidade, ele colocou um mandamento para obedecer. Não obedeceu. A Noé, a humanidade toda corrompida, e quando chega Noé,
Deus já quer começar uma nova humanidade, porque todo mundo morreu no dilúvio. Só ficou Noé, a mulher dele e os 3 filhos de Noé. Então Deus começa uma nova humanidade a partir de Noé. E nesse novo começo, olha o que Deus disse. Noé, o primeiro patriarca, 4 vezes se diz, vamos ler? Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenou. O que significa isso? Que Noé obedeceu. Então, todo início, Deus começa sempre com a obediência. O homem que faz aquilo que Deus ordena é esse que Deus pode confiar o seu trabalho. Confiar o seu trabalho. Eu coloquei aqui, pode, que é o único que Deus pode usar para salvar, obrigada, outros homens. Né? E a gente vai ver isso na vida de outros homens com o qual Deus pôde contar por conta da fidelidade, a obediência aos mandamentos dele. Vamos ver Abraão? Vamos ler juntos aqui em negrito? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Deus aperfeiçoou a sua fé, coroando-a com um ato de obediência. Quando ele amarrou seu próprio filho no altar, Deus interveio e disse o quê? Deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Gênesis 26, 3 e 5. Quão agradável é a obediência aos olhos de Deus e quão indizível recompensa ele concede ao obediente. A maneira de sermos bênção para o mundo é sermos homens obedientes, conhecidos por Deus e pelo mundo por essa característica única, uma vontade completamente rendida à vontade de Deus. Interessante, né? Porquanto obedeceste a minha voz, serão benditas todas as nações da terra, por causa da obediência de um homem. Quantas pessoas foram alcançadas e abençoadas por conta da obediência de Abraão? Vamos ver Moisés. Gente, eu fui olhar Moisés assim na Bíblia. Meu Deus, quanta referência sobre esse homem. Eu acho que eu ainda vou contar. Mas eu tenho a impressão que é o homem que mais se refere à Bíblia é Moisés. Depois, tirando Jesus, né? Mas o nome Moisés aparece em tudo, quase tudo que é livro, porque Moisés fez, Moisés disse. E Jesus, quantas vezes? Moisés disse que fizesse isso, mas eu vos digo. Porque Moisés é citado todo o tempo na Bíblia. E tem uma característica maravilhosa em Moisés. Vamos lá no Sinai, Deus disse a Moisés. Vamos ler juntos em negrito? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, significa o quê? Se obedecerdes. Vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. A santa vontade de Deus é sua glória e perfeição. E só é possível passar a ser seu povo, identificando-se com a sua vontade pela obediência. O tabernáculo, melhor figura de fidelidade do que isso. Todo o tempo está escrito assim, e Moisés fez conforme lhe foi mostrado no monte. E Moisés fez conforme ele viu. Ainda diz lá em Hebreus 3:2, que diz assim, Moisés que foi fiel em toda a minha casa. Moisés foi fiel. Significa Moisés foi obediente à vontade de Deus. Né? Moisés foi um homem obediente. Então, no tabernáculo, ao final do Êxodo, olha, aparece 19 vezes a expressão, vamos ler juntos? De acordo com tudo, vamos ler juntos todos? Vamos lá. De acordo com tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim ele fez. Então a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Em Levítico,
8 e 9. Falando da consagração dos sacerdotes e do tabernáculo, 12 vezes aparece a mesma expressão. Vamos ler todos juntos. A glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. 9, 23 e 24. Fica mais evidente que o prazer de Deus é estar no ambiente criado por seu povo obediente. Ao obediente, ele coroa com a sua presença. E na entrada na terra prometida, Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, ele é ali nas margens do Rio Jordão. Depois que o povo andou 40 anos por conta da desobediência, porque não era esse tempo para ter levado, eles desobedeceram e por conta disso ficaram ali dando voltas no deserto durante 40 anos, até que toda aquela geração morresse e os filhos deles é que herdariam a terra prometida. Foram 40 anos para que toda aquela geração rebelde morresse e a nova geração tomasse conta da terra prometida. E esse livro de Deuteronômio, ele é todo escrito porque são aqueles discursos de Moisés, lindíssimos, que Moisés fica lembrando de todo o caminho que o povo de Israel tomou. E diz aqui que Deuteronômio é o livro da Bíblia que mais usa a palavra obedecer e as bênçãos que advêm. Depois de ter o Deuteronômio, sabe qual é o livro que tem mais vezes a palavra obediência? Jeremias. O profeta Jeremias é o segundo livro, mas o primeiro livro é o Deuteronômio. E um texto resume bem isso. Vamos ler juntos todos em negrito? Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus. A maldição se não cumprirdes do Senhor vosso Deus. Então a bênção se obedecerem e a maldição se desobedecerem. Então, olha, esta é a tônica da vida abençoada. Canaã, da mesma forma que o paraíso e o céu, Deus pode ser o lugar da bênção à medida que for o lugar da obediência. Que o nosso interesse esteja na obediência. Deus se encarregará da bênção. Que o meu único pensamento como cristão seja esse: Senhor, como posso obedecer e agradar a Ti de modo perfeito? Uma oração que já faz parte é pedir a Deus a graça de um coração obediente. Porque até para isso a gente precisa da ajuda do Senhor. Que Paulo, lá em uma das cartas dele, ele diz assim: me concedida a graça de ser fiel. Uau! Aí, Senhor, me conceda a graça de ser fiel. Significa, Senhor, me conceda a graça de um coração obediente. Porque eu preciso desejar, querer isso, e eu conto com a ajuda dele para isso, porque sem ele a gente não consegue fazer nada. Nunca será pelo nosso esforço, mas será por uma rendição a ele, à vontade dele. Saul, vamos abrir, todo mundo, vamos abrir aqui, 1 Samuel, capítulo 15. Vamos dar uma olhadinha em Saul. 1 Samuel, capítulo 15. Alguém poderia ler? Quem tem uma voz bem bonita, alta, que fique em pé e que fale. Poucos requisitos. Uma voz bem bonita, alto, que fique em pé para todo mundo ouvir. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 15. Não tem ninguém com essa característica? Por favor, Luzé. 1 Samuel, capítulo 15, a partir do primeiro versículo. Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando quando saíram do Egito. Isso. Agora vão, ataquem os amalequitas
consagrem ao Senhor para a destruição de tudo. Para a destruição tudo que lhes pertence. Não poupem, matem os homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens, os deu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria, 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. Deixa eu continuar esse pedacinho aqui, Mateus. Obrigada. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então, que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto, eu direi a você o que o Senhor me falou essa noite. Respondeu Saul: dize-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você se tornou o líder das tribos de Israel. O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e enviou numa missão ordenando: vá, destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerrei contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou, trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como um pecado de feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Acompanharam a história? Deus manda Saul como rei na sua primeira guerra, no início do reinado de Saul, a destruir completamente os amalequitas, e Saul diz: eu obedeci. Quantas vezes a nossa obediência é igualzinha de Saul, parcial. A gente fez um pedaço e acha que, ainda diz, como ele disse, eu obedeci. O Senhor disse: tenho maior prazer na obediência do que nos sacrifícios. E olha que era por algo aparentemente espiritual, por um bom motivo. Eu separei o melhor para sacrificar a Deus. E Samuel disse: o Senhor não tem prazer em sacrifício, mas sim em que se obedeça a sua palavra. A obediência parcial, queridos, não é obediência. Fazer metade não é obedecer. Fazer uma parte é desobedecer. É desobedecer.
Vamos ver agora a obediência no Novo Testamento. Claro que a gente vai começar pela pessoa de Jesus, o obediente. Aqui, ó, Jesus. A obediência é a razão por ele ter vindo a este mundo. Ele que entrou no mundo dizendo, vamos ler juntos, alto todos? Eis aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. O que é que Jesus disse? Eis aqui estou para te obedecer. Aquilo que Adão não conseguiu, Jesus chegou e disse, eis-me aqui, para te obedecer. Ele sempre confessou aos homens, vamos ler? Porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. João 5,30. A respeito de tudo que fez e tudo que sofreu, até mesmo a morte, ele disse, vamos lá? Este mandamento recebi de meu Pai. João 10,18. Quanto ao ensino, encontraremos a todo momento que a obediência que prestou é a que ele requer de todo aquele que pretende ser seu discípulo. Durante todo o seu ministério, do início ao fim, a obediência é a própria essência da salvação. Mateus 7,21, vamos ler juntos? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Significa, mas aquele que obedece. Não adianta, Senhor, Senhor. Não adianta. É a obediência que vai fazer com que a gente tenha acesso a Deus. Vamos lá, João 14,15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E o 23, Jesus respondeu e disse-lhes, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. A prova do nosso amor a Jesus é a nossa obediência a ele. Não tem outra maneira de eu provar o meu amor pelo Senhor. Ele disse, me amais, guardareis os meus mandamentos. E guardar os mandamentos é o quê? É o quê? É obedecer. Não adianta achar que eu posso fazer o que eu quiser. Sem a obediência, nada vai ter valor. As coisas têm que ser do jeito dele, em submissão a ele, debaixo do governo dele. É ele quem manda e nós obedecemos. Olha aqui, não há forma mais simples nem mais poderosa de expressar o inconcebivelmente glorioso lugar que Cristo dá à obediência, com suas duas possibilidades. Número 1, a obediência só é possível a um coração que ama. E 2, ela possibilita tudo que Deus tem para dar do seu Santo Espírito, do seu maravilhoso amor, da sua habitação interior em Cristo Jesus. Quando a gente ama o Senhor, quando a gente responde a este amor, porque o Senhor nos ama e a gente canta tanto, né? Desse amor de Deus incondicional, aquela música de André Valadão, né? Que eu caio sofrendo, não sei o que, ele me ama, né? Ele me ama, caído, destruído, destroçado, ele me ama. Sim, é verdade. Mas você ama o Senhor de volta? E como é que eu respondo a esse amor? Obedecendo aos mandamentos, guardando, só tem essa maneira. Responder a este amor. Sim, Deus me ama, mas você responde a esse amor de Deus? Como é que você vive? Como é que é a sua vida? É uma resposta a esse amor? Você ama de volta Jesus? Essa é a pergunta hoje. Você ama de volta Jesus? João 15:10. Vamos ler juntos? Todos.
Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Para permanecer em Cristo, temos pensado em mais estudo da palavra, mais fé, mais oração, mais comunhão com Deus, e deixamos de reparar a verdade tão simples que Jesus ensina com tanta clareza. Qual é a verdade? Vamos lá? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Às vezes a gente diz, não, eu vou aumentar o meu tempo de oração, eu vou ler mais a Bíblia, mas se não houver obediência, não há permanência nele. Ele está dizendo, se obedecerdes, permanecereis no meu amor. A gente não quer mais do Senhor, o que vai nos conceder mais dele é a nossa resposta a ele. Quanto mais a gente obedece, mais desse amor a gente experimenta, de uma vida de vitória com ele. E Deus deseja isso para a gente. Jesus disse assim, como eu tenho guardado, como eu tenho obedecido os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Livro de Romanos. Encontraremos no início e no final a expressão, vamos ler juntos? Obediência por fé entre todos os gentios. Como o propósito para o qual Paulo havia sido feito apóstolo. Ele fala daquilo que Deus operou, vamos lá? Para tornar obedientes os gentios. Ensina que da mesma forma que a obediência de Cristo nos torna justos, nós nos tornamos servos da obediência para a justiça. Romanos 6,16. Assim como a desobediência em Adão e em nós foi o que gerou a morte, a obediência em Cristo e em nós é aquilo que o Evangelho revela como o caminho da restauração a Deus e do seu favor. Foi a obediência de Jesus que nos permitiu acesso a tudo o que nós temos hoje. Acesso ao Espírito Santo, a salvação, o perdão dos nossos pecados, a esperança viva de encontrar um dia o Senhor. Foi por conta da obediência dele. Porque ele obedeceu e ele veio cumprir o propósito que o primeiro Adão não cumpriu. Tiago. Do livro de Tiago. Tiago nos adverte para não sermos meros ouvintes da palavra. Abra aí Tiago 1:22. Tiago 1. Quem achou primeiro? Eu. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Sejam praticantes e não ouvintes. Não adianta ouvir e não praticar. Não adianta ler e não praticar. Não adianta decorar e não praticar. É a prática que demonstra, como está escrito no início do nosso estudo, a nossa fé, a nossa humildade, o nosso amor. A obediência mostra tudo isso. A fé, porque se eu não creio, eu não obedeço. Mostra o meu amor, porque ele disse que se me amais, obedecereis, guardareis os meus mandamentos. E a humildade, porque como Jesus, ele disse, eu sou humilde de coração. Eu não vim aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Demonstra tudo isso. Então não sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. E Pedro, para terminar, Pedro e João. 1 Pedro abre com esse texto alusivo à obediência. Vamos ler juntos? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, indicando-nos que a obediência é o eterno propósito do Pai, o grande objetivo da obra do Espírito e a principal parte da salvação de Cristo. No verso 14, ele escreve, como filhos da obediência. Filho da obediência. Significa o quê? Eu nasci da obediência. Da obediência de quem? Eu nasci da obediência de quem?
de Jesus. Nós somos nascidos da obediência. Né? Diz aqui, caracterizados por ela, sujeitos a ela. Vamos ler juntos? Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. A obediência é o princípio da verdadeira santidade. No verso 22 lemos, vamos lá? Tendo purificado a nossa alma pela obediência à verdade. Olha, purificação da alma pela obediência. Não tem outro jeito. E a aceitação da verdade de Deus não consiste em mero assentimento intelectual ou mesmo uma forte emoção. Ela é a sujeição da vida ao domínio da verdade de Deus. A vida cristã consiste, acima de tudo e em primeiro lugar, em quê? Em obediência. E o apóstolo João? O apóstolo João é bem mais enérgico nas suas afirmações. Vamos ler juntos? Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos é... Aquele que diz, eu o conheço, e não obedece é mentiroso. A obediência é a única prova do caráter cristão. Vamos ler juntos? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque... E fazemos diante dele o que lhe é agradável. Olha, aquilo que pedimos e aquilo que pedimos e dele recebemos, porque obedecemos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. A obediência é o segredo da boa consciência e da confiança que Deus nos ouve. E conclui, vamos ler? Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 3. Vamos ler de novo? Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. O amor de Deus é que obedeçamos. E tem a última frasezinha aqui embaixo. Se nos submetermos ao exame do Espírito de Deus, talvez descubramos que nunca demos à obediência o seu devido lugar em nosso estilo de vida e que esta falha é a causa de todo o nosso fracasso na oração e no trabalho. Queria que a gente fechasse o nosso coração agora. Nossos olhos. Abre o coração. Abre o coração e feche os olhos. Essa palavra me impactou muito. Essa palavra foi tirada de um livro sobre obediência. E eu estava lendo esse livro. E fui muito impactada. E eu desejei muito passar e aquilo que estava escrito para todos nós. Porque a gente não pode viver uma vida de engano. Achar que eu posso viver de qualquer maneira, não considerar o que Deus diz e fazer aquela, como Saul, aquela obediência parcial, que é desobediência. Tá, eu vou buscar Deus, eu vou para a igreja, eu vou para a videira, eu vou para a conexão, eu vou orar mais, eu vou ler a Bíblia esse ano toda, de capa a capa, quero conhecer toda a Bíblia. Mas se meu coração não estiver disposto a conhecer para obedecer, estaremos enganando a nós mesmos. E o apóstolo João diz que somos mentirosos. Estaremos vivendo uma mentira. Porque a obediência parcial não é obediência. Eu queria que hoje o Senhor nos traga uma luz
e nos mostre hoje o lugar que a obediência ocupa na nossa vida. Qual é o lugar que a obediência ocupa na sua vida? Você pode dizer que ou os céus, os anjos, será que podem dizer, como disse acerca de Moisés, que ele foi fiel em toda a minha casa? Ou como disse Abraão, porque ele obedeceu a minha voz? Mas é isso que o Senhor requer de nós. E a maior prova, ou a única prova do nosso amor por Ele, é a nossa obediência aos seus mandamentos. Deus vem buscar um povo obediente. O segundo Adão venceu pela obediência. E nele nós podemos também vencer. Porque lá em Apocalipse nós vimos que muitos alcançarão a árvore da vida por terem obedecido. Eu tenho certeza que todos nós queremos ser contados, estar ali dentro daquele número de vencedores. Eu sei que todos nós desejamos isso. Então vamos nos arrepender de uma vida de desobediência, de uma vida de obediência parcial. Vamos nesse momento derramar o nosso coração perante o Senhor e nos arrepender de uma vida sem considerar a obediência como algo essencial. Porque ser discípulo de Jesus é obedecer. Andar nas pegadas dele é andar em pegadas de obediência, porque foi assim que ele andou. Foi assim que ele andou. Eu não posso dizer que eu o sigo se eu desobedeço, porque ele nunca desobedeceu. E ele nos ajuda, porque o Espírito dele, o Espírito Santo, obediente, habita dentro de nós. Vamos orar nesse momento. Vamos nos arrepender nesse momento. Jesus, que essa palavra tenha de fato aberto os nossos olhos. Que a partir de hoje, todos nós venhamos a considerar a obediência como essencial na nossa vida. Jesus, assim como o Senhor foi obediente em tudo, e o Teu Espírito habita em nós, nos ajuda. Nós também queremos andar como o Senhor andou. Jesus, nós te amamos e nós queremos mostrar esse nosso amor através da nossa obediência. A partir de hoje, queremos te pedir, concede-nos a graça de obedecer, concede-nos a graça, o poder de obedecer. Nós desejamos e contamos com a tua ajuda, com o poder do teu Espírito operando em nós, Senhor Jesus. Entregamos nossa vida mais uma vez, entregamos nossos corações mais uma vez. Nos entregamos a Ti, Senhor, para a obediência, para os Teus propósitos, para a Tua vontade, para Te agradar com nossas vidas, nossos caminhos, nossas palavras, nossas intenções. Toma, Senhor, toma tudo, Senhor. Toma tudo, concede-nos a graça de sermos fiéis, concede-nos a graça de sermos obedientes. E, Senhor, que essa palavra fique gravada em nosso coração e nos ajuda, Espírito Santo, a partir de hoje, a considerarmos isso como essencial para a nossa vida. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.
Amém, queridos. Vamos levar essa palavra, né, para casa. E eu espero que ela tenha causado no seu coração o impacto que causou no meu. E que hoje a gente faça essa oração, como Paulo pedia, que o Senhor tinha concedido a ele a graça de ser fiel. Vamos pedir, Senhor, me concede a graça da obediência. Dá meu coração obediente. Amém? Amém. Deus abençoe. Amanhã, sexta-feira, sábado, domingo, celebração, estaremos juntos de novo numa festa, nos alegrando diante do Senhor. Amém? Acho que não tem mais. Rafa, algum aviso ou não, né?